Você já ouviu falar de uma história de amor tão intensa que beira a loucura? Hoje nós vamos mergulhar nesse livro de uma história de amor nada clichê. É um tanto perturbador quanto apaixonante. Então, pegue sua bebida fria ou quente, porque hoje nós vamos viajar no mundo de Emily Brontë. Bom, antes de entrar no livro, nós precisamos falar sobre a mulher maravilhosa que escreveu essa obra-prima, que é um clássico da literatura, um pouco difícil de ler. Eu aprendi muito vocabulário lendo, que foi a Emily Brontë que escreveu esse livro. Foi o único livro que ela escreveu. E ela nasceu em 1818, na Inglaterra, em um lugar que era mais rural, tinha muitos pântanos. Com certeza, esse cenário dramático influenciou a escritora a ter esse tipo de escrita e descrever tantas paisagens assim no livro. Emily era muito reservada e publicou seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, sob um pseudônimo masculino, Ellis Bell, para evitar o preconceito da época, visto que o nome pode ser tanto de um homem ou de uma mulher. Trágico, né? Ela faleceu apenas com 30 anos, mas a sua obra-prima é eterna. Ela também teve outras irmãs que ajudaram a construir um espaço maior para a mulher no mundo de escritores. E agora, dando um resumo da obra, sem spoilers. Bom, basicamente tem dois personagens principais, que é a Catherine e o Heathcliff. É um nome bem estranho, que eu vou até escrever aqui. E se passa na casa do Morro dos Ventos Vivantes e na Granja dos Tordos, que são duas famílias. Essas casas, elas têm duas famílias que ao longo da história toda vai se conectar muito. Tem muitos personagens, eu fiquei um pouco confusa antes, até entender como foi esse entrelaçamento das famílias. E tem cenários muito bonitos que são descritos, como eu disse. Se você está indo ler esse livro esperando uma história de amor, prepara o coração, porque o final, eu não vou falar, mas assim, é diferente de tudo que a gente espera. E eu acho que é por isso que esse filme não. Na verdade, é um livro que teve várias adaptações para filme, inclusive, mas esse livro, eu tenho certeza que ele impactou tanto desde há muito tempo atrás, que foi publicado em 1847, eu acho, basicamente nesse ano. E eu acho que impactou porque não era esperado esse tipo de final. Era uma época vitoriana em que as mulheres não escreviam nada além de histórias de amor. Mas, assim, isso a Emily Brontë mudou. Mostrou que é assim, a mulher pode pensar assim de uma maneira diferente, que não é só mundo cor-de-rosa, florzinhas, lacinhos. E, assim, a Emily Brontë teve uma criatividade enorme para fazer com que essas duas famílias, dessas duas casas, se entrelaçassem. E a descrição de sentimentos ao longo da história, que é dividida basicamente no presente e no passado, porque tem a narradora, como se fosse a governanta que acompanhou as duas famílias durante anos, e ela narra a história para um inquilino que está procurando uma casa para morar, e acaba que ele mora por um tempo na Granja dos Tordos, e ele visita o Morro dos Ventos Vivantes também. Então, é uma história que a gente vai pegando e entendendo. É muito maravilhosa essa história. Tem uma conexão com a natureza e as emoções humanas. E mostra que todos os personagens são vilões. Também tem erros, todos erram. Uma hora nós vamos ficar com raiva praticamente de todos os personagens. E mostra o quão nós. Mostra o tanto Emily Brontë conseguiu mostrar como o ser humano é. Fala também sobre amor, vingança, saúde mental, principalmente. E nessa época foi uma escrita revolucionária para falar de tantos assuntos, visto que o ser humano só era colocado como perfeito, sendo o centro da atenção do mundo, e que nós nunca errávamos, mas
É um fato que nós erramos desde o início da nossa história. Desde o início da nossa história. Eu aprendi muitas palavras. Aqui vai um conselho para pessoas praticamente da minha idade que querem aumentar vocabulário, que estão na escola. Eu aprendi palavras muito interessantes que eu fiquei, assim, impactada. E eu vou separar para vocês as palavras que eu aprendi. Melifluamente, misantropo, viperina, hedionda, inquisidoramente, solissóquio, trinchante, burlesco, eremita, transeuntes, brandil, despota, irracível, ojeriza, heterodoxa, admoestação, subserviente, mansarada e furtivo. Eu aprendi essas palavras, além de frívolas também, porque eu não sabia, eu já usei na minha redação depois que eu aprendi essa palavra. E essa é uma obra que me ajudou muito a aprender vocabulário. Agora, se você espera final feliz dessa história, prepare seu coração, como eu havia dito, porque é uma escrita muito densa, emocionante. Eu me emocionei uma parte do livro que eu fiquei assim... Eu acho que tem personagens que são muito injustiçados. Mas no final eu acho que até que se resolve bem. E é uma escrita que eu demorei a pegar. Demorei a conseguir pegar aquele fluxo que a gente não quer parar de ler. Eu acho que eu precisei de chegar depois da metade. Porque eu fui andando muito, fui me acostumando com o vocabulário, como eu havia dito, que eu aprendi. E eu gostei demais, gente. Eu vou falar uma frase que eu gostei muito. Acho que duas frases que me fizeram refletir. E é isso. As pessoas daqui, de fato, vivem de forma mais sincera, mais ensimesmadas, sem se importar tanto com as coisas superficiais, mutáveis, externas, frívolas. Uma das situações assemelha-se a servir um homem faminto apenas um prato de comida no qual pode concentrar seu apetite e fazer jus a ele. A outra seria apresentar a ele uma mesa cheia de pratos de comidas francesas e ele apenas desfrute do banquete em geral, mas cada prato não passa de um átomo para sua consideração e sua memória. Gente, eu achei minha página 65 da edição dessa editora Príncipes, eu achei maravilhosa essa escrita. Eu nunca ia pensar nisso. Ela conseguiu falar da simplicidade de uma forma tão bonita, tão revigorante, eu não sei nem explicar. Bom, minhas considerações. Eu aprendi que o amor pode destruir as pessoas, não só muda elas, mas como também destrói. Outra coisa, eu percebi que às vezes, o jeito como uma pessoa é criada vai continuar passando de gerações para gerações e influenciar na forma da pessoa totalmente, com certeza. E também fez eu aprender mais sobre os sentimentos humanos de vingança, muitas vezes. Uma curiosidade é que a Emily Brontë foi muito criticada. Isso é uma obra genial, isso nem consegue passar pela minha cabeça. Como ela foi criticada, é uma coisa de doido. E ela escreveu da forma mais simples no caderno dela e parecia que ela sabia que ia morrer. Eu separei só mais duas frases para falar sobre o amor nesse livro, como ele é passado, para vocês terem um gostinho da história. Se tudo o mais parecesse e ele ficasse, eu continuaria a existir. E se tudo mais continuasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria para mim um imenso estranho. E a outra que fala sobre o amor e a natureza, que mistura muito no livro, é assim. O meu amor por Linton é como a folhagem das árvores. O tempo há de mudá-lo. Mas o meu amor por Heathcliff assemelha-se a todas rochas eternas. Fonte de pouco deleite visível, mas necessário. Gente, eu achei muito, muito bonito. Então, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que amam um clássico da literatura, assim como o Morro dos Ventos Vivantes. E, assim, é um livro que toca a gente. E quando a gente termina, pelo menos eu olhei pro livro e falei assim, quanto valeu a pena ter te lido. Então é isso, gente. Não esquece de curtir, porque foi uma obra que me inspirou muito. E eu acho que eu vou iniciar um quadro no canal de falar de um livro de cada país por um tempo. Que esse daqui foi da Inglaterra, no caso, e eu já tô querendo fazer resenha do próximo livro, que chama Relatos de um Gato Viajante, que eu li, e é japonês. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.